na recepção a galera falou, pô, mas você já veio aqui, né? Tem cadastro? Eu falei, pô, foi aqui da outra vez, então. Foi nesse aqui, Exatamente. então? E aí a minha estadia no Grilo como baixista durou do instante que eu peguei o baixo no ensaio até eles tocarem que eu não sabia tocar baixo, que foi 2 ensaios. E aí, que tal? Eu gostava muito de Chico Buarque, né? Então era um processo muito doloroso escrever, porque um cara de 14 anos escrever que nem o Chico é uma... Ah, não, daí é... Quero conhecer esse cara, sabe? Quantos anos tem o mais velho da banda? O mais velho da banda tem 27, que é a idade de todos os integrantes nesse momento, basicamente. Ah, todo mundo tem 27. Todo mundo tá com 27. Oi, gente! Tudo certo? Eu, Babi Bittencourt, Mick Silva, tá fazendo entrevista, tá no ar, mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre a banda O Grilo, que foi criada pelo Pedro, o Lucas, o Felipe e o Gabriel lá em 2016. E é uma mistura de gêneros com muita autenticidade e também poesia. E eu digo, até estendo na verdade isso, porque também a banda O Grilo é uma baita de uma viagem. E é isso que a gente vai falar hoje com o Pedro Martins, que é o vocalista do Grilo. Seja bem-vindo, Pedro. Pô, muito obrigado aí primeiramente pelo convite. Muito bom voltar aqui, né? Descobri que já tinha vindo nesse prédio, na verdade, porque lá atrás, na recepção, a galera falou, pô, mas você já veio aqui, né? Tem cadastro? Eu falei, pô, foi aqui da outra vez, então. Foi nesse aqui, Exatamente, então? Foi a gente ainda de novo. Não, eu até demais. quero lembrar disso da vez que vocês vieram aqui, que vocês trouxeram pra gente um presente e a gente colocou Isso. aqui, ó. Então a gente... demais, cara. Muito obrigado. Faz um tempão que tá aqui, né? Faz um tempão Vários mesmo. Desde que episódios vocês aqui, deram. ó. O Porque Grilo eu tá achei aí, irado, né? E esse logo que é do segundo álbum é muito bonito, cara. É lindo. Eu suspeito demais. pra falar, né, cara? Mas eu gosto bastante também. Bom, tá em Porto Alegre nessa vez. A banda vem um pouquinho mais tarde, por isso tá sozinho aqui, né? Porque, obviamente, a gente gostaria de receber todo mundo, mas as nossas agendas aí não se fecharam. Mas que bom te receber por aqui. Mais uma vez, aqui no Tá Vazando Entrevista. A outra vez, acho que a gente bateu lá no estúdio, né, Babi? Foi ao vivo. Foi ao vivo, né? Foi ao vivo. E foi em 2024? 23? 24. 24? Era o lançamento do álbum, a gente vai falar sobre 24, isso. né? Pô, então não faz tanto tempo assim. Aqui tanta coisa aconteceu no último ano, mas... Foi uma que bom. viagem. Foi Foi uma uma viagem. Foi uma viagem. Ai, mas assim, Pedro, eu queria puxar o gancho já e aproveitar que tu tá aqui sozinho e falar também um pouco sobre a tua carreira, assim, como tu começou na música. Então, a primeira pergunta é como tu teve essa conexão, assim, sei que tu já deu várias entrevistas falando justamente sobre isso, mas queria entender como tu começou na música e também se logo de cara tu queria ter uma banda ou tu queria ser um cara mais solo. Tá, então, na verdade minha trajetória na música começou muito em casa, né? Porque o meu pai, ele sempre gostou muito de tocar e ele canta muito bem, gosta muito de fazer arranjo de voz, assim, é muito instrumentista. Privilégio, né? Então, é loucura. Só que o pai dele, meu avô, era muito linha dura, né? Ele obrigou todos os filhos a serem engenheiros. Então ele nunca levou essa parada muito pra frente, era sempre um hobby. Música não. Exato, tipo, música ele não levava. Mas só ali em casa, tinha um monte de violão, um monte de teclado, umas coisas assim. E aí eu ia me aventurando ali, mas tudo muito autodidata, assim, sabe? Porque eu não era muito fã de escola, assim. Quando meu pai falou, pô, quer fazer aula de violão? Putz, cara, eu já tenho matemática, geografia, vou fazer aula de violão agora. Sim. É assim que eu não vou gostar de tocar violão. E aí eu fui aprendendo sozinho. Fui aprendendo a cantar também no meio tempo. Tu cantava o que no começo? Cara, cantava muito Beatles, que é fácil de tirar, né? Cazuza. Beatles é tranquilaço, cara. 4 acordes ali, você toca metade da discografia dos caras. Então, Bizarro. por isso Saber, começa no Beatles. Vamos lá. A Não, Babi já começou a fazer várias coisas, correr e tal, e daqui a pouco a gente começa a fazer violão também. Exatamente. Né? É só ir Beatles e Tim Maia, não tem erro, cara. Ah, Tim Maia também? Tim Maia também, cara. Tim Maia. 4 acordes você vai longe, bicho. Caraca, Mas, com a maioria das músicas, assim? Cara, assim, as famosas tem algumas aí que é 3 acordes, você toca de trás pra frente. Tipo o quê? Cara, tipo, eu gostava tanto de você, assim, Caraca. você... Azul da Cor do Mar. Se parar pra analisar na melodia, realmente faz sentido. Não, doideira, cara. E aí eu ia nessa, né? E com isso eu acabei até formando banda no colégio e tudo, tocava no recreio, mas é aquela coisa que, pô, nunca foi uma aspiração profissional, assim, nossa, cara, é isso, eu vou ser músico, eu gosto muito dessa parada. Só que aí é aquela parada, eu entrei na faculdade, conheci o baixista da banda, né, o Cavalari, e aí ele me apresentou o batera, que era o Teixeira, ele falou, pô, vamos formar uma banda aí, nós três. Eu entrei no Grilo como baixista.
E aí a minha estadia no Grilo como baixista durou do instante que eu peguei o baixo do ensaio até eles tocarem que eu não sabia tocar baixo, que foi 2 ensaios. E aí... Então, mas eu sempre ouvi a história que quem toca guitarra sabe tocar baixo, não faz muito sentido isso, não? Que aí que tá também, esse que é a beleza da parada, né? Eu também não sei tocar guitarra, eu toco violão, que é só instrumento diferente. É muito... é muito diferente. E como é que tu vendeu teu peixe tudo pra te pegarem na banda e te colocarem como baixista? É que eu tinha... Eles queriam fazer cover de indie rock nacional, né? Aí eu tinha o repertório, e aí falava, pô, escuta a banda tal, eles iam pirando, assim. E eu também, dentro dos 3, eu era um dos que cantava melhor, assim, não muito na época, porque também nunca tinha feito aula de canto nem nada. Mas aí a gente foi seguindo, e nisso a gente entrou numa de fazer música autoral. Fizemos, a gente lançou o nosso primeiro projeto, que é o Herói do Futuro. Uhum. E aí nisso eu saquei que, tipo, cara, vou ter que sair aqui da faculdade de publicidade, vou ter que fazer o que eu gosto mesmo. Aí entrei na faculdade de psicologia. E aí... Putz, a música foi a última coisa. Não, vou ter que realmente... Então, só que aí depois eu falei, tipo, não, tá aí, cara, o que eu gosto de fazer mesmo é isso. E hoje em dia eu agradeço demais, cara, que eu moro com um psicólogo e eu vejo o trabalho dele, eu falo, cara, puta, tô indo pegar um voo amanhã pra Belo Horizonte, 3 da manhã, não vou dormir nada, mas assim, que bom que eu tô fazendo isso, não o que você tá fazendo, cara, porque, pô, isso que alívio. Mas... A vida te mostrando que tu escolheu o caminho certo, e não a psicologia. Totalmente. Que demais, cara. Essa junção do Grilo, ela tem bastante cantos do Brasil, né? Bastante lugares, assim. Como é que vocês se juntaram? Tudo foi na faculdade? Então, o Cavalário e o Teixeira se conhecem desde pequenininhos. E aí eles eram muito amigos, tiveram banda no colégio juntos. Eu vim depois na faculdade de publicidade. E o Fepa, que é o nosso guitarrista, ele veio só depois porque ele não é da formação inicial da banda. Ele veio fazer produção musical em São Paulo, mas ele é lá de Manaus, né? E aí veio pra São Paulo, a gente precisava de um guitarrista, que tinha saído outros 2 membros da banda. E aí eu me lembro do Teixeira falar, cara, conheci esse cara, que é o Fepa, que ele é basicamente um manauara com muita referência de carimbó, mas muito metaleiro, que veio pra São Paulo com uma banda de reggae. Eu falei, cara, esse é o guitarrista do Grilo, velho, não tem como não ser ele, sabe? Que é isso, a gente procura essa galera mais eclética, assim, pra fazer essa coisa de misturar ritmo mesmo, né? Pois é, pode falar, Bibi, eu acho que eu te interrompi. Não, essa mistura toda, o que veio primeiro? Veio a mistura, e aí veio a ideia de, tipo assim, vocês quando montaram a Grilo, não, a gente quer realmente ser uma mistura toda, ou essa mistura veio por ser pessoas distintas, de culturas diferentes e tudo mais? Cara, eu acho que veio depois, porque as primeiras músicas a gente ainda não sabia muito bem como fazer música também, sabe? Então era aquela coisa um pouco mais quadradinha, a gente foi fazer a nossa primeira produção de disco, foi com um cara que assim, virou um mega mentor pra gente, que é o Gia Dolabella, que ele é ex-batera de Sepultura. Ele tem um estúdio lá em São Paulo. O Gia Dolabella, eu acho que ele tocava na Ego Kill Talent também, junto com o Jonathan Correia. Ele era batera fundador da Ego Kill Talent, depois saiu. Tocou um tempo com a Pitty. Uma entrevista de vocês que falaram sobre isso. Baita música. Batera. E ele tem uma cabeça muito boa, então assim, ele falava pra gente, pô, cara, essas músicas que vocês estão fazendo, isso aqui é, por exemplo, nossa música de trabalho que virou Serenata Existencialista, que foi a primeira que a gente fez pro Grilo, assim, a primeira que eu compus. Cara, ela inicialmente tinha 6 minutos e 40, tinha 3 solos. Era música eletrônica standard. Tipo isso, cara. Era um negócio meio uns rock nada a ver, sabe? Tipo, e aí a galera, tipo, não, mas como é que você tá timbrando, assim, o equalizador aqui desse ampli e tal? A gente, cara, que é isso, sabe? Não sei. Falando? Pô, que você tá mexendo aqui? Pô, o ganho do microfone tá como, não faço ideia do que você tá falando. Ele foi... o primeiro EP, ele deu uma lapidada boa na gente, sabe? Aí depois que a gente entendeu que, gente, precisamos estudar, isso aqui está virando nosso ofício de fato. Que foi lá em 2017 esse primeiro EP, né? Que vocês lançaram. E aí, cara, vamos ficar bom nessa parada, né? Vamos aprender os pipipi popopó de tudo, né? Então, a gente foi estudando. E aí, eu acho que no nosso segundo trabalho, que foi o Você Não Sabe de Nada, que aí o Fepa já tava na banda, e ele também é formado em produção musical, a gente já tava num ambiente muito mais confortável de tipo, beleza, já sabemos compor, já sabemos como o equipamento funciona, já sabemos o que a gente quer fazer, agora vamos só misturar uma porrada de coisa que a gente gosta e fazer isso. Então, tu diz, tipo assim, tem um grande espaço de tempo entre o EP e o primeiro álbum, né? Nesse meio tempo, vocês então se dedicaram bastante pra estudar também. Tu acredita nisso? Foi tipo assim, a gente, quando você grava um primeiro trabalho bem feito,
você tem um choque de realidade que é... Caraca, você escuta você cantando na gravação, você tocando guitarra, tocando bateria, e você fala, nossa, tocamos muito, hein? Aí você vai pro ensaio e vê que vocês não tocam nada. Porque pegou os melhores takes de todo mundo separados, e naquele ambiente super controlado, que você se escuta muito bem. Então é isso, tem o momento de voltar, a gente ensaiava, tava todo mundo fazendo cursos diferentes, ou trabalhando na mesma época com outras coisas. E os nossos horários de ensaio eram de segunda-feira, da meia-noite às 2 da manhã. E quinta-feira das 10 à meia-noite. Então era isso, terminava 2 da manhã, eu tava acordando, sei lá, 7 da manhã no dia seguinte, assim, fazer alguma coisa. E aí ficava nesse negócio. Aí começa depois a segunda fase da banda, que é tipo, pô, você vai começando a pegar shows pequenos, assim, né? E shows tocando nos buracos bizarros, que você não se escutava, assim. Acho que a primeira vez que meu amigo, que tinha ido em todos os primeiros shows, ouviu minha voz do palco, foi o quarto show, assim, sabe? Porque de resto o microfone ficava baixo. Tu lembra de algum lugar, assim, que tu... Cara, a gente tocou Foi uma loucura. Então, a gente tocou num lugar que o palco era uma casa, nunca vou esquecer, assim, uma casa... Essas coisas o cara nunca esquece. Nossa, uma casa caindo aos pedaços, assim, tipo, o cara, ele tinha como se fosse um lugar lá que tinha na casa, que tinha uma lareira, como se fosse, só que ela virava como se fosse uma arquibancadinha, assim, imagina a gente tá aqui, do nada tem uma cratera aqui com uma lareira. Aí, vou botar a banda lá embaixo. E aí ele botava as bandas lá embaixo, só que quem viu o show era o pessoal que tava na primeira fila, porque se você tava atrás, você não conseguia ver. É tipo um bowl de skate. E a gente fazendo show assim, né? Meu Deus! Não sei se eu vi nada, cara, era loucura. A bateria lá tocando, ficava só bateria ali embaixo. Então, sim, tipo, você não ouvia Isso foi quando? Cara, acho que 2018, talvez, não sei. Bem no começo. Exato, e aí, tipo... Forma caráter, né? Ah, demais, tanto é que é isso. Depois você vai pegando os palcos grandes, é tipo, dá um problema de som, você tá... Vambora, pega o Lollapalooza da vida. Exatamente, e aí foi isso. Aí a parada combinou mesmo, depois que a gente ganhou uma promoção de rádio, aí a gente tocou no Lola. Sim. E aí o negócio profissionalizou de fato, que aí a gente começou a fazer shows mais legais, a gente fazia abertura pra Super Combo, o Fepa já tava na banda. Que e demais, aí surgiu essa coisa de gravar o primeiro álbum de fato, né? Do Grilo. Você tem tudo a ver com o Lola, na verdade, né? Eu vi uma entrevista que vocês falaram que assim, cara, chegou o Lola e daí a gente passou uma semana inteira, tipo, mal, porque chegou e a gente não sabia mais o que fazer depois. Tipo, a gente conquistamos nosso objetivo. E agora? Imagina, você tá tocando em casa pra 100 pessoas, aí de repente você sobe no palco do Lola, você faz um show bizarro, assim, cara, uma infraestrutura incrível e tal. Ouvindo todo mundo. Ouvindo tudo, aí daqui a pouco você lembra que você vai naquele tocar... visual, né? Exatamente, aí você lembra que no dia seguinte você vai tocar no Boteco do Carlão, que vai ser para, tipo, 100 pessoas também. E não vai ter som nenhum, e você não tem como pagar um técnico de som, porque é isso, você não vai ter o cachê do Lola. E aí você fica nessa depressão pós-Lola, que a gente batizou, que era, cara, o que a gente faz agora? Mas aí, graças a Deus, veio a Super Combo, que a gente tinha... Nosso produtor trabalhava com as duas bandas. E aí a gente chamou eles para participarem do Lola, eles gostaram da gente, falaram, pô, abre os shows da Super Combo aí. Que massa. Então a gente conseguiu ainda manter um nível de show ali tranquilo, a gente tinha pouca coisa lançada, eles falaram, vocês têm 25 minutos e a gente ainda tinha que tocar coisa inédita, porque a gente tinha menos de 25 minutos de música total, sabe? Então era uma loucura, cara. E eles salvaram muita gente, deram várias dicas. Tá, pegando esse teu gancho de música inédita, eu sei que nesse Tudo Acontece Agora, muitas das músicas tu escreveu, né? E eu queria entender também como começou esse teu processo de composição, assim, como se sentiu confiante a ponto de colocar isso no mundo, sabe? Acho que é um grande ponto, assim. É difícil, bicho, porque no começo eu tentava escrever desde a época da escola lá que eu tocava com os amiguinhos do recreio, assim. Sim? Já tentava, tipo, né? Quem é que era a tua inspiração naquela época? Assim, tu viu, meu Deus, Então, aí que tal, eu gostava muito de Chico Buarque, né? Então era um processo muito doloroso escrever, porque um cara de 14 anos escrever que nem o Chico é uma... não, daí é... Quero conhecer esse cara, sabe? É uma tortura contigo mesmo, né? Tipo... Não, e era uma... Nossa, era terrível. E aí a galera falava, vamos fazer coisa autoral, mas o Pedro que canta, então o Pedro que escreve, e tentava, não saía nada. Mas aí escrever mesmo... Uma coisa que era engraçada, eu fazia muita paródia de música no recreio com os meus amigos, assim. Saiu uma música, a gente mudava a letra pra deixar engraçado. Eu acho que isso deu uma versatilidade na hora de escrever, que você fica melhor em rima, né? Mas Aí quando a banda se formou mesmo, o Grilo, eles falaram, pô, vamos tentar fazer coisa autoral, só que aí ninguém trazia nada, ficava todo mundo naquela de, tô com medo de trazer, vai que a galera me zoa. Vergonha. E aí eu lembro que eu tava em casa vendo Rick and Morty, assim, eu falei, tipo...
nossa, essa parada é muito bizarra, né? Como esse negócio esse desenho esquisito e tal. Eu lembrei do The Smiths, eu falei, porra, tá aí, vou fazer uma serenata existencialista, assim, baseada no Rick and Morty. E aí saiu a música. Tá, e o aí, clipe tipo, foi inspirado também nessas tuas referências de adolescente? que viraram as da banda, né, depois. Então, tipo, a banda, assim, a gente é roqueiro, mas a gente gosta, tipo, sei lá, se você vai falar de grandes nomes da música, o Gil no Grilo é Deus, saca? Tipo, a gente olha pra ele, tipo, meu Deus, esse cara é tudo. Então, a gente tem muito essa veia da MPB mesmo, né? O que é legal porque a gente sente que sobe um pouco a barra da letra, assim, sabe? Tipo, a galera vai pegando a referência, então, porra, a gente tá o dia todo ouvindo esses caras, tipo Gil, Djavan, sei lá, Lenine, e aí quando a gente vai fazer uma letra, a gente tenta mirar um pouco neles também, né? Sim. Tipo, pra dar uma subida. E aí, qual que foi o negócio? Eu fui escrevendo mais letras, só que só pra gente tocar na banda, pra ter alguma coisa pra cantar enquanto a gente toca. Só que nisso os meninos começaram a me pirar de tipo, cara, isso tá legal, vamos lançar essa parada, isso tá bacana. E aí eu acho que é aquela coisa, assim, eu gostava... Se tornaram grandes amigos meus, né, obviamente. Hoje em dia a gente é quase que irmão, passa Natal junto, saca? Sim. É bizarro. E eu ficava, cara, se esses caras que eu gosto muito estão falando que o negócio é bom, eles não estão querendo me prejudicar, né? Então acho que eu vou dar uma chance. E a ideia foi muito bom porque é isso, assim, virou uma parada que dentro do mundo da música, acho que o que eu mais gosto de fazer é compor, assim. Então virou uma parada muito boa, assim, pra mim mesmo. E aí começou a fazer parte do meu dia a dia, mas o processo mesmo no começo era muito eu em casa, tinha uma ideia, trazia pra banda, a banda fazia umas coisas em cima, melhorava a música e a gente lançava. Esse caso do Tudo Acontece Agora era muito estúdio, então era tipo, eles estão tocando uma jam, aí eu falava, pô, esse negócio é legal que eles estão tocando, aí eu começava a abrir o bloco de nota e escrevendo, aí falava, pô, toca em loop isso aí ficava lá. E aí tentava explica coisa. o que é uma jam, só pra... Uma jam é quando você pega 3 caras que tocam um instrumento e vocês falam pra eles, toca qualquer coisa. Eles tocam qualquer coisa. E aí tu vai indo. Exatamente, tu vai indo. E ninguém é mais triste do que o vocalista na jam. Ninguém o quê? Mais triste do que um vocalista numa jam. Tá, por quê? Porque a menos você saiba meter um freestyle, você fica sim, olhando, claro, você não vai meter, sim, você não vai sim. meter um solo entendi, bucal, né? Você não vai fazer um não vai. Então, assim, então é por isso que eu ficava no meu bloquinho aqui, ó. Só canetando. Não, mas é uma imersão mesmo, né? Tipo, é dentro do estúdio, demais. tipo, hoje, por exemplo, hoje tem uma jam, então. Aí é... E aí você vai lá e, tipo, e tem muita coisa que não sai nada. E a jam é meio que o aquecimento, assim, da galera, né? Tipo, tamo meio frio, toca uma parada aí. Passando o som. E aí vai passando. E é isso, eu nunca brequei porque eu vejo que muita coisa legal sai desses momentos, então não tem por que brecar, sabe? Eu tô ali, em tese, no meu horário de ensaio, mas tô parado, mas tô olhando também, né? É engraçado que, tipo, tu falando isso, eu lembro de algumas situações de outras bandas também que a gente conhece a história, que também o processo criativo deles também era, de uma maneira geral, passava muito perto disso, dessa tua ideia de jam que tu trouxe pra cá, como vocês fazem, né? E muitos dos hits que a gente vai estudar um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais sobre eles, como foram assim, tava lá no canto, a galera tava fazendo um som ali, tava ali displicente ali do outro lado, não sei o quê, comecei a escrever, saiu o hit da banda que, tipo, a vida inteira os caras vão tocar. Cara, rola muito esse tipo de coisa, bicho. Que demais, cara. É porque é isso, né? Se você às vezes fica muito preso também no mundo das ideias de tipo, pô, vamos fazer uma música assim, assim, assado, que vai ser nessa escala tal, nesse modo, e a gente vai falar tal coisa, isso é válido. Mas o Grilo tem muito mais uma pegada de, tipo assim, cara, se no meio do caminho a gente encontra 3 acordes de guitarra que viram um som muito legal, a gente tem muita humildade de falar, beleza, essa ideia super elaborada aqui é legal, mas isso aqui tá falando alguma coisa e tem que respeitar isso aqui, sabe? Pode crer. É muito, tipo, se é divertido, você tá fazendo a galera balançar a cabeça, puta, isso aqui tem valor, sabe? Vai por esse caminho, então. Exato, tipo, não é necessariamente, tipo, esquece isso aqui, só sim, é tipo, sim, mano, mas break talvez... isso aqui, vamos olhar porque talvez tenha algum ouro aqui também, sabe? Tá, e quando rola essas jams, fiquei curiosa, e tu tá nesse processo criativo, assim, contigo mesmo, tu consegue puxar algumas coisas de outros momentos que tu, sei lá, deu um insight, tu tava no mercado e escreveu. Tu consegue fazer isso, assim? Cara, ou como é que é, não então, sei. Tem um bloco de nota com 1 bilhão de notas diferentes, assim, é tipo só frase solta, sei lá, e às vezes você vai voltando, então, tipo, você tem muita música do Grilo que era, sei lá, era uma música de 2017 que a gente nunca lançou, que tinha uma frase específica e agora virou de outra música, sabe? Que já tá lançada. Então a gente reaproveita muita coisa. Tem alguma que tu lembra que vocês reaproveitaram? Cara, deixa eu pensar. A gente tem uma música
e tinha uma música chamada Tarde Demais, que a gente nunca lançou. E aí ela abria com uma melodia, uma letra que era: não dá pra esquecer alguém como você, mas bem que eu queria. 4 anos depois a gente lança Adeus, que é tipo: não dá pra esquecer alguém como você, mas bem que eu queria. E o que tem de igual é só isso. Tarde Então, Demais nossa. ficou engavetado, ela pode em algum momento... Pode voltar, pode não voltar. Olha, Tem várias paradas assim. a música é então, maravilhosa. então, tipo, sei lá, a gente tem uma música que é Só Vou Dizer o nome, que é da parte 2 do nosso álbum duplo, que o refrão é: só vou dizer se vou voltar quando esse ano que passa voando resolver pousar. E a letra original, uma das era: atrás dos montes, 10 mil horizontes vão se apresentar. Beleza. Essa música depois virou Horizonte, que é: o horizonte sempre esteve aqui, vai vindo. Então tem muita coisa que você vai alterando, assim. Tu E a pega ideia de uma referências, vira outra. tipo, de vocês mesmos, né? É, meio retroativo, assim, sabe? Tipo, Que massa. faz uma parada e vai voltando. Realimento. Exatamente. Já que tu cantou, tu podia cantar alguma pra gente, né? Claro. Nesse momento. Ah, O que tu acha? mano. Eu Pode acho ser. muito boa a ideia. Opa, muito obrigado. Qual é, enquanto tu pega o violão aí, qual é o mais velho da banda? Quantos anos tem o mais velho da banda? O mais velho da banda tem 27, que é a idade de todos os integrantes nesse momento, basicamente. Todo mundo tem 27. Todo mundo tá você com não 27. Por exemplo, tu não parece ter 27, mas... então, É 20 e poucos, né? exatamente. 20 e Não, poucos. total. Aqui, cara, eu tô deixando a barba crescer há 27 anos. Mas não, é que, tipo, quando tu fala sobre essa preocupação de vocês com poesia, na hora de compor, na hora de passar uma mensagem, parece algo que é mais... Eu vou usar a palavra adulto, né? Uhum. Porque são pessoas que acabam pensando um pouco mais, assim, e vocês fazem essa mescla e misturam isso de uma maneira muito interessante, né? Isso sempre foi natural pra vocês ou existe um esforço? Zero natural. Zero natural. Mas é que é isso, né? Aquela parada complicada, porque, porra, no RG consta que a gente é adulto, né? Mas pra atingir essa maturidade de fato de, pô, deixa eu ver o que eu tô fazendo, deixa eu ter essa preocupação, é muito tempo, assim. A gente brinca que o Grilo faz a gente envelhecer 5 anos em 2, assim, né? Porque, pô, você tá ali com seus amigos, você tem que resolver esse lance que, tipo, além de ser artístico, também é burocrático pra caramba, assim. Lançar música é complicado, muita reunião de lançamento, de gestão, tipo, brincando, assim. Os meninos são meus sócios, né? A gente tem um CNPJ, saca? Sim. Tipo, a É gente trabalho, né? Exatamente, é trabalho, é contrato, enfim, um monte de coisa que a gente tem que fazer, e isso vai sendo transparecido justamente por isso, assim, né? Pô, o mesmo esmero que a gente tem que ter com as letras é esse que a gente tem com todo o resto, e justamente por fazer tanto trabalho, é tipo, cara, se é pra Pode falar palavrão? Pode. Falar. Se é pra estar me fudendo aqui fazendo Sim. essas coisas chatas, então deixa eu fazer um negócio que eu vou bater no peito e depois falar, puta, essa letra eu gosto, saca? Sim, massa, é meu. Eu vou só pegar, massa. antes de tocar, vou só pegar o gancho da pergunta e também trazer, assim, pro jeito que a gente consome música hoje em dia. Vocês são uma banda que ainda apostam muito no storytelling, contam toda uma história, o álbum conta uma história e tal. Tem a questão do álbum também. Eu vejo que vocês acreditam muito no trabalho de vocês, assim, e eu queria entender como vocês vão continuar se posicionando, sabendo que o jeito que a gente consome música hoje em dia é muito imediatista. Cara, eu não faço a menor ideia. Sério mesmo. Inclusive, se alguém souber. Exatamente, tipo, não sei, eu acho que, tipo, o Grilo a gente tem muito na cabeça que, tipo, a gente não tem um critério pra lançar música, assim, tipo, além de se a gente acha que a parada é boa ou não, sabe? Então, tem muita gente que gosta de, tipo, cara, eu vou fazer o álbum com essa temática aqui, e desde o início a gente pensa nessa temática pra tudo. O Grilo é meio, a gente faz um monte de música, fala, essas aqui são boas, beleza. Aí a gente grava tudo, e aí pensa, o que a gente tá falando aqui? Então, por exemplo, a agência de viagem veio depois, não veio antes, saca? Não foi tipo, vamos fazer um álbum sobre viagens, foi tipo, a gente tinha tudo. E aí, o que engloba? Por isso que, cara, os conceitos dos álbuns do Grilo são todos muito genéricos, velho. Nosso primeiro álbum se chama literalmente Você Não Sabe de Nada. O que isso quer dizer? Mas tem uma história. Mas rola um apelo, a galera gosta. Sim. E a gente lançou até não história era em uma agência quadrinho, de né? viagens, né? Era pra ser algo de avião. Então, era pra ser um negócio de avião. Não, é que também é que o Batera queria ser piloto quando era pequeno e falava, pô, um clipe com estética de avião ia ser da hora. Ele aproveitou e lançou No já show pra gente, também. e se tudo fosse avião? Tipo, legal, né? Bacana, pode ser. E ninguém pintou com nenhuma ideia melhor e virou isso. Aí começa todo
todo o processo de vamos pensar no discurso, por que é isso, esse negócio de, vamos fazer essa viagem, o cotidiano de por si só já é uma viagem e tal. E aí vai que vai. Mas tanto é que, por exemplo, o álbum antigo a gente até delegou essa função, né? Que a gente virou pra a gente gostava muito da estética de tirinha de jornal, né? Porque aquela coisa que, mano, é meio música das ideias, que é um espaço muito curto de tempo que você tem pra passar uma mensagem rapidinha e um negócio que vai gerar alguma provocação, alguma parada, né? E aí a gente chamou um cartunista, né? Que era o Pietro Soldi. E a gente falou, temos essas músicas, você garante fazer como se fosse várias tirinhas que contam uma história em quadrinho? Ele, garanto. E ele fez, a gente não mandou um roteiro pra ele, saca? A gente quer falar isso aqui com esse álbum. Ele foi lá e fez, então assim... Tirado. Exato. O que acaba sendo algo bem, como é que eu vou dizer, cumpre o papel, né, do sentimento que a música gerou no artista que foi lá, escreveu, desenhou, isso também é legal, na real. No final das contas mostra um pouquinho do poder da música. É a coisa mais bonita de música, né, cara? Você poder ressignificar a parada é muito bom, cara. Tanto é que é o que eu falo lá pra basicamente todo mundo, assim, que é tipo, tem uma entrevista do DJ Patife, que é um cara do Drum and Bass, que ele fala que, tipo, você ter uma música é que nem você ter um filho, assim, você vai estar com ela nasce, aí você vai cuidando dela, você vai preparando ela pro mundo, você vai dando tudo que você acha que ela precisa, mas no instante que você joga ela no mundo, cara, ela vai virar o que o mundo fizer dela. Tipo, deixa de ser, mas eu quis dizer isso. Sabe? Não interessa. Não interessa. A música fala mais do que o compositor, assim, saca? Quem consome interpreta do jeito que quiser, né? Exatamente. Inclusive, tipo, você nunca vai ver eu falando, tipo, não, mas essa música fala sobre isso aqui, é sobre isso aqui apenas. Tipo, tanto é que, cara, teve gente já que me falou, porra, eu acho muito incrível como essa letra tua fala isso, porra, é muito bonito, cara, você fez esse negócio que é meio mitologia grega, e eu tô escutando aquela parada pensando, cara, eu não pensei em absolutamente nada disso. Saca? Mas obrigado. Estão viajando. Mas obrigado, porque agora eu me sinto muito inteligente, saca? Exato. Pô, se tu está mitologia grega porque tu me acha muito inteligente. Exatamente. Então, muito bom. Isso é muito bom. Olha, podemos encerrar com a música, Babi? Porque eu tenho ainda uma pergunta. Vai? Eu tenho uma pergunta que, obviamente, a gente já fez essa pergunta na primeira vez que vocês vieram no estúdio, mas eu gostaria de deixar registrado aqui no nosso podcast. E, obviamente, vocês já responderam ela, devem ter respondido milhares de vezes, mas o grilo é algo que, tipo... o nome, né? O nome e o grilo, assim. Conta pra gente como é que surgiu essa história aí. Vocês botaram, vamos escolher o nome de uma banda, o grilo. Cara, ela é boa, tá? O significado é bom. Não é, não. Eu imagino. Basicamente, quando eu conheci lá o meu amigo, o baixista do grilo agora atual, Gabriel Cavallari, lá na faculdade, a gente tinha um outro amigo que estudava com a gente. E a gente saía muito em 3, assim, e a gente contou pra ele, tipo, vai ter show da nossa banda já, no lugar tal, o primeiro show da banda, só que a banda não tem nome. E ele falou, lembrando, nosso amigo que não era da banda, falando assim, então, eu tenho um amigo, que a gente nem sabe quem é, conhecemos depois, inclusive agradeço até hoje, pô, tamo junto, falou que ele não toca nenhum instrumento, mas se ele falou pra mim um dia que se ele fosse ter uma banda, ele chamaria a banda dele de O Grilo. E aí a gente, no desespero, mudou o nome do grupo do WhatsApp pra O Grilo. Ninguém mudou nada. Pediram lá a nossa inscrição, mandamos como O Grilo e ficou pra sempre. É isso. Só isso. E eu acho incrível como tem gente na rua que fala, nossa, muito legal que é o grilo que vocês pulam no palco, o grilo canta, o grilo não sei o quê. E eu, exatamente, mano, você tá certíssimo. Todas as versões são bem-vindas. Cara, é muito legal que as pessoas, os fãs de vocês, na verdade, criam significados pra vocês, né? Exatamente. E agora, só que qual que é o problema? Tudo tem as delícias e as mazelas, né? Porque volta e meia ligam pro nosso produtor, assim, falam, você que é produtor do grilo? A gente, puta, não. Já pensamos em pegar o cachê do cara, chegar lá, o resto é só fé, porra, segue reto. Brincadeira, grilo, tamo junto, vamos fazer um feat aí, velho. Ai, meu Nossa, Deus com certeza, céu, faria sentido. Porra, eu ia adorar. Faria sentido. Tem alguma coisa de vocês, assim, da banda, dessa família que tu falou que vocês são e tudo mais, que deixa vocês grilados? Grilado, mano. Putz. Não. Tudo. Eu poderia perguntar de outra maneira, mas não tinha como não perguntar. Cara, assim. eu adoro essas paradas, bicho. A gente fez um evento agora lá em São Paulo, que é o Tranquilo, que é um evento de BH. Obviamente, eu cheguei lá, e aí, galera, tranquilo? Tranquilo. Eu adoro essas sacadinhas. Mas enfim, essas piadocas. Mas o que deixa a gente... Esses trocadilhos. Cara, mas o que deixa a gente grilado, não sei, bicho. Acho que a gente já foi muito mais grilado, assim. Quando a gente era mais novo, era muito... não, essa parada aqui, tem que escrever sobre isso, sobre aquilo.
E, cara, hoje em dia, não sei, acho que é um misto de a gente tá muito calmo, mas ao mesmo tempo tudo deixa a gente grilado, assim, sabe? Então, tipo, porra, se eu tenho que pegar uma aérea amanhã, eu fico bem grilado, sabe? É bem complicado. Tá, última pergunta, tá? Agora, falando um pouco mais prevendo o futuro, assim, vocês lançaram em 2021 um álbum, depois de 2024, e queria entender o que mais tu tirou de aprendizado, assim, nesse tempo, nesse espaço de tempo, e o que vocês vão levar de aprendizado pro próximo álbum. Cara, eu acho que o que a gente tirou de aprendizado entre o primeiro álbum e o segundo foi, o primeiro a gente lançou com a pandemia ainda meio rolando, né, cara? E a gente tinha acabado de sair de um boom do TikTok que a gente, enfim, cara, do nada, Serenata estourou. Viralizou, né? Viralizou muito, assim, mas viralizou muito mesmo, de a gente ganhar muitos ouvintes mensais. E a gente ficou muito tempo flertando com uma plateia que a gente não sabia quem era, né? Que a gente não podia fazer show. Primeiro show que a gente fez, putz, entrou toda uma plateia, a gente ficou, caraca, que loucura, que maneiro. Fizemos vários shows em sequência. E começamos a pegar essa onda de tipo, porra, fazer show é muito legal, né? Que bacana, porque no primeiro álbum era bem música pela música só, né? Pra esse segundo álbum, a gente tava pensando muito nesse álbum bem multifacetado, álbum duplo, não vamos limar nada, tudo que a gente compôs a gente lança e vamos vendo o que dá. E o que foi muito bom, e é um álbum que tem uma certa maturidade de tipo, esse negócio mesmo de viagem, cara, no fundo tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Porque, pensa assim, vou fazer um show em Belo Horizonte, eu vou de ônibus. Eu vou pegar 18 horas de ônibus pra ficar 1 hora em cima do palco. Isso é doido, cara. Saca? Eu vou ficar 10 horas num camarim pra subir durante 40 minutos. E tá tudo bem, saca? Tipo, é muito essa coisa de viver essa vida também, é muito viver o momento presente, né? Porque é isso, Sim. Se você entra numa de, nossa, eu tô perdendo tempo de vida porque olha só, a conta não fecha, sabe? Não faz sentido. Obviamente foi daí que veio o conceito ali de vocês de curtir a jornada. Foi daí também, assim, né? Muito louco. E foi uma coisa que todo mundo foi meio que sacando, né? Tipo, cara, e era uma coisa muito louca, né? O que eu ouvi de podcast de mitologia grega na turnê passada não tá escrito, assim, sabe? Que aquela coisa que você tá frito de música, eu falei, pô, vou tirar uma coisa da hora, vou ficar ouvindo mitologia. 80 episódios de mitologia grega no ouvido. Caraca. Mas esse você vai tirando coisa legal, né? E aí eu acho que, tipo, pra esse, a gente tava muito nessa de vamos lançar tudo, e agora a gente vai voltar, possivelmente, pro próximo projeto com um pouco mais de, tipo, beleza, já exploramos as delícias de, tipo, fazer um álbum que a gente fez e possibilitou pra gente rodar, a gente fez que é um álbum que a gente queria performar ao vivo e fizemos ele, tudo foi muito, muito aceito e tal, mas agora vamos tentar fazer um negócio de realmente, assim, fazer um projeto maduro valendo, assim, no sentido de, cara, vamos pensar numa parada, se é pra lançar 8 músicas, a gente lança essas 8 músicas, mas assim, cara, entrega 8 músicas da vida, assim, sabe? Sim. Voltamos a estudar composição, né? Então, tipo, porra, caraca, canção é uma coisa muito bonita, né? Como é que faz canção? Aí, se debruça e tal, vai fazendo, faz estudo de caso. Tipo, o último ensaio que a gente fez, a gente tava até brincando, tipo, pô, Nando Reis faz umas coisas legais, né? Vamos fingir que a gente é Nando Reis e compor uma parada aí. E aí você faz esse processo quase teatral de, pô, vamos tentar pensar que nem o cara. Obviamente que a gente não vai lançar músicas assim, mas só esse projeto você já tira muita coisa, sabe? Que massa. Processo de construção, né? Com o perfil de vocês, com o perfil do Grilo. Eu gostaria... O que tu preparou pra gente ouvir aí? Cara, então, na verdade, assim, não tem nada muito preparado. Inclusive, esse violão aqui, gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer porque o que acontece, tipo, eu vim antes até do resto da banda, porque minha namorada, que inclusive é nossa videomaker hoje, ela é daqui de Porto Alegre, e eu vim conhecer a família dela. E aí, calhou. Tu tá aqui pra conhecer a família, já conheceu? Então, eu conheci, inclusive, beijo sogra, tamo junto. Mas o negócio é que Mas aí, cara, qual que é a eu adoro parada? namorada. Pô, é legal demais, velho. Ela é. Eu me divirto, cara. Eu acho ela muito autêntica. Eu vejo ela pelos stories de uma outra influenciadora que eu amo também, a Bruna Rodrigues. Beijo, Sério, Bruna. Ela é maravilhosa, essa Olha guria. aí, Ela é demais. E aí, cara, o que acontece? Aí o meu produtor mandou, cara, tu consegue levar um violão pra lá pra tocar um? Eu falei, puta, eu não tenho violão. Aí ela falou, pô, meu pai e minha irmã tem. Olha aí. Então tá, ontem a gente no churrasco lá da família, e aí chega cada um com violão, aí rolou uma rinha de violão, assim, de tipo, qual que é melhor aí? Qual que tu vai levar? Mas isso é um baita violão, cara. Não é qualquer violão, o pessoal é Ele é músico só lá um violão, também. tipo... Exatamente, eu acabei pegando da minha cunhada, que é esse, mas é de aço, né, que eu tô mais acostumado com nylon.
Mas aí seria o Bom do... demais. Mas o do meu sogro também é massa, então, ó, Pô, gente, mas é uma beijo. marca Obrigado por afundei ter de Não, violão. não, baita violão. Não, Eles são exatamente. músicos ou eles só por Meu diversão? pai é viciado em Não, violão também. Eu sei que essa aí e Takamine são muito boas, né? Pô, é massa, cara. Esse aqui, Yamaha, não, esse aqui é um bom violão, cara. E ela... então, ela toca, na verdade. Qual que é o projeto da Thaisa mesmo, meu bem? Blasfêmia e a Rádio Fantasma. Vai, E que aí ela massa. tem esse violão. O pai dela não. O pai dela tem um violão de 50 anos que ele aprendeu a tocar 2 músicas até hoje, mas Ai, toca elas bem. Ele... Tá lá. Eu vi ele tocando. Que demais. Muito fofo. Bom, vamos lá então. É contigo, cara. O que tu quiser tocar Bom, pra beleza. gente fechar o nosso episódio de hoje. E aí depois da tua música a gente Fechado. realmente agradece aí. Ó, vou até tocar uma que tá mais na mão aqui. Vamos nessa. Essa é uma que fecha o nosso primeiro trabalho. E ela é uma faixa bônus que é só voz e violão, então mais fácil que fica mais parecido com o processo. Né? Boa. Vamos lá. Malabarista de granadas, me conta quantas fardas você já vestiu pra manter a cabeça ocupada enquanto o mundo te estraçalha como um tiro de fuzil. Passa tua madrugada vivendo algum conto de fada que você construiu. E quando esse conto acaba, você acorda de ressaca, perdido num quarto vazio. E você pode até tentar, mas não vá se enganar, porque quem espera o céu é o mar e não a tela do teu celular. Todas aquelas novelas que tão longe de terminar do jeito que você espera, porque no fundo você tem medo de ser feliz. Foi por um triz, foi por um triz. Malabarista de granadas gritaram da arquibancada, mas você não ouviu. A plateia tá lotada, então leia suas falas e abra um sorriso gentil. E você pode até tentar, mas no fim irá chorar. E todos os pagantes vão amar te ver na tela do meu celular. Todas aquelas novelas que tão longe de terminar do jeito que quem dera saber por que você tem medo de ser feliz. Muito bom. Valeu. Maravilhoso. Obrigado. Que demais. Cara, escutar a música assim no estúdio de uma forma intimista é muito, muito massa. Obrigada, tá? É isso, Por ter tamo vindo. junto. Obrigado pelo convite, pessoal. Pô, Tu imagina, curtiu? cara. Pô, Obrigado por ter vindo. tomara que quando eu voltar, a gente volta também, pô. Isso. Todo show é um podcast novo. Pior, né? Podia. Não, mas um papinho ao vivo sempre rola, né? Então. É, fica à vontade. Senhoras e senhores, Pedro do Grilo, mais uma vez conosco aqui no Tá Vazando. Dessa vez, Tá Vazando Entrevista. A gente quer agradecer mais uma vez aqui ao Pedro. Estende todo o agradecimento pro restante da banda também. E voltem sempre aqui pro estado do Rio Grande do Sul. Quando vocês estiverem por aqui, vocês estão em casa. A gente já falou, acabou de falar, mas só reforçando aqui mais uma vez. Como é que a galera encontra vocês? Então, pode encontrar, na verdade, em todas as redes sociais. O nosso Instagram é o grilo.mp3. O nosso YouTube é o GriloTube. O nosso Twitter é o Grilo Tem Amigos. E o nosso TikTok é o Grilo Se Vendeu. Muito bom. TikTok é meu favorito. O Grilo se vende. Tu que faz o marketing, tu que pensas nessa... Não, tá bom. Parabéns, Cara, pessoal. você não quer entender o processo criativo. Tá. bicho. É um buraco sem volta, cara. Quando você olha pro abismo, ele olha de volta pra você. Pedro, muito obrigada, tá? Valeu, e a gente junto. se encontra no próximo Tá Vazando Entrevista. Curte, comenta e compartilha se tu curtiu assistir esse papo por aqui. Boa. E comenta quem tu quer assistir aqui no Tá Vazando Entrevista também. Boa. Até o próximo. Junto. Valeu, galera. Até mais.